Sejam muito bem-vindos, cá estamos novamente para fazer uma review, uma análise final de um mangá, e desta vez o mangá é Monster de Nikichi Tobita. Bora lá, antes de começar a dissertarmos de fato, entrarmos no conceito da história do anime, do mangá, eu preciso dizer pra vocês que Monster não é uma história encantadora, uma história excelente, mas é no mínimo interessante e talvez valha a pena ela ser lida, tá? Eu vou comentar a minha opinião com vocês. Se você quiser refutar, você que conheça Monster, quiser refutar aqui nos comentários, sinta-se à vontade, beleza? Mas particularmente eu não achei o mangá muito interessante, pelo menos não muito imersivo a ponto de fazer com que eu sinta vontade a cada capítulo de querer continuar, ou a cada volume de querer ler o próximo. E eu vou explicar pra vocês o porquê disso, e não vai ter spoiler, tá? Eu vou tentar ao máximo não entregar nenhum spoiler pra vocês. Antes de começarmos, vamos mostrar aqui as capinhas dos mangás, elas que são relativamente agradáveis, né? Visualmente, são até bonitas, e elas têm, ó, a capa número 1, né, a capa e também a contracapa, elas têm uma continuação, ó. Praticamente todas são assim, na verdade eu acho que todas são assim. Todas são assim, ó, a 2, capa, contracapa, tem essa continuidade. E também o terceiro e último, na verdade esse aqui é o segundo, eu mostrei a ordem errada, mas enfim, dá pra perceber que elas têm uma continuidade e são até bonitinhas. Mas do que se trata Monster? Basicamente, se trata de um mundo onde os monstros dominaram o planeta Terra. Então, basicamente, a gente tem monstros enormes, colossais, bizarros, que estão meio que na hegemonia do universo, até que em um determinado momento ali da história, alguns humanos decidem, sabe, partir para cima deles, tomar a vanguarda e, enfim, lutar contra esses monstros. E aí, quando eles percebem que eles podem sim lutar, bater de frente com esses monstros e ganhar, sabe? Obter a vitória. E essas pessoas, elas foram chamadas de coletores, porque eles vão de encontro ao monstro, travam a batalha e após derrotá-los, coletam as partes mais importantes ali do monstro. Então assim, o que antes era uma coisa temível para a humanidade, o que antes era uma coisa totalmente abominável, se tornou meio que uma forma de rotatividade, de economia, sabe? Faz a economia girar e consegue trabalhar os aspectos de criação no sentido de você consegue criar armamentos a partir de determinadas partes do monstro, você consegue criar medicamentos a partir do chifre ou da escama, do olho do monstro, e essas coisas são vendidas, e a partir disso a economia começou a crescer, as pessoas começaram a buscar trabalho, porque viram que isso era rentável. Então, o que antes era uma coisa totalmente inviável, se tornou, após o surgimento dos coletores, desses humanos que enfrentam esses monstros, se tornou algo totalmente viável, se tornou algo que desse para tirar algum proveito daquilo. Então, basicamente, essa é a história. Esse é o background de Monster. Nós temos esse cenário, e aí nós temos algumas coisas ali pormenores que eu vou comentar com vocês sem dar spoilers, tá bom? Tentar aqui não dar spoiler nenhum pra vocês. E então nós temos o nosso querido protagonista, né, que ele tem uma característica interessante, que ele fica com um dedo no nariz. Praticamente quase todo momento ali da história nós vemos que ele tá com o dedo no nariz, é uma característica dele, e o autor, né, o Nikichi Tobita, ele comenta sobre isso em um dos volumes, né, ele fala que ele tentou criar essa característica e ele se olhava no espelho o tempo todo para tentar desenhar aquilo e acabou sangrando o nariz dele. É uma história um tanto quanto cômica, né, mas enfim, é só uma característica do personagem, e ele é um Nietzsche. Eu não sei se você sabe o que é um Nietzsche, mas só para inteirar você do assunto, tá? Para você não ficar perdido, talvez, Nietzsche são aquelas pessoas que não trabalham, não estão fazendo um estágio em alguma coisa ou uma capacitação e ficam em casa o dia todo sem fazer nada e não contribuem para a sociedade e são fracassados praticamente, que é um dos termos taxados ali, que o personagem é taxado dentro da história, que ele é um fracassado. Então, nós temos esse personagem que tem em torno de 29, eu acho que 28, 29, eu sei que no final da história ele termina com 30 anos, então eu acho que
Começou com 29 e finalizou com 30, e esse é o nosso protagonista. Um cara de 30 anos que vive trancado no seu quarto jogando videogame, onde a mãe constantemente pede pra ele sair de casa e arrumar trabalho, e ele sempre dá um perdido na mãe dele, nunca querendo fazer nada de produtivo da vida. Eis o meu primeiro problema com Monster, o protagonista. Eu não sei bem se é o designer do personagem, não sei se é porque ele é um cara de 30 anos, numa pegada mais jovial, eu não sei, talvez não faça sentido nenhum isso, ou simplesmente porque não me chamou a atenção, não conseguiu me agradar, tá? E talvez eu esteja sendo um pouco superficial, no sentido de olhei o design do personagem e não gostei dele, não gostei da história. Talvez, eu não sei, pra dizer a verdade, eu não sei explicar realmente o cerne do motivo de eu não ter gostado do personagem principal. Eu realmente não sei. Vocês vão entender, conforme esse vídeo for passando, algumas características presentes em Monster que talvez me fizeram, que na verdade me fizeram não curtir tanto a história e talvez faça com que você compreenda superficialmente o porquê. O lance é que o protagonista, ele tem essas características e já é uma coisa meio negativa, tá? Mas isso é o de menos porque temos várias histórias com protagonistas que são pessoas que não querem nada com a vida e até um determinado momento ali as coisas vão acontecendo e gradativamente isso vai mudando. Ele vai tendo uma percepção diferente da vida, o prisma vai mudando e taxa-se de desenvolvimento de personagem, que é isso que foca o mangá de Monster, mas nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco. O foco aqui, tirando o enfoque maior do protagonista, que eu não sei explicar o porquê eu não gosto tanto dele, nós vamos para os personagens em geral de Monster. O problema, pelo menos ao meu ver, tá? Essa é uma percepção pessoal do mangá, é que ele tem 3 volumes. E aparentemente não era pra ter apenas 3 volumes. Por que eu estou dizendo isso? Porque em vários momentos aqui, vários volumes da história, o mangaka, ele comenta, ele faz vários comentários dizendo que eu tive uma quantidade de páginas mínimas, eu queria ter feito isso, mas não deu tempo. Ou, por exemplo, quando chegou no final do 3º e último volume do mangá, infelizmente eu vou ter que parar por aqui, é uma paráfrase, tá? E eu sinto muito que tenha acabado, mas obrigado por terem acompanhado. Então deu aquela sensação de que talvez foi cancelado. Eu dei uma pesquisada por alto, sabe, uma leitura flutuante na própria página do Google, e eu não encontrei nada. Então se você tiver alguma informação aí e queira deixar nos comentários, sinta-se à vontade, beleza? Mas o lance é que, por eu ter essa visão, tá, de que foi um mangá extremamente rushado, vários personagens que estiveram ali foram meio que um background do protagonista. Nenhum teve uma grande importância, nenhum foi tão significativo ao ponto de você sentir uma identificação por ele, sabe? E isso principalmente com o protagonista. Claro que tudo isso é no meu caso, beleza? Então assim, não consegui sentir uma afinidade pelo protagonista e por nenhum personagem que compõe esse enredo de Monster, porque eles praticamente não estão ali com uma história própria. Tá bom que alguns ali tem, tá, esse daqui é o promissor, é o garoto promissor, essa daqui é a filha do governador que vai reinar e tá passando por uma dificuldade aqui e tal, histórias ali, né, do mangá que eu não vou contar, beleza? Mas claro que tem algumas questões ali pessoais dos personagens, mas nada que você pare e, nossa, agora eu senti uma grande afinidade por ele, porque não teve tempo pra isso. O mangá, ele não te dá tempo de digerir essas coisas, até porque é muito rápido, é muito precoce, sabe? Quando você pensa que você tá conhecendo o personagem, já está acabando a história dele, tá finalizando e começando a de outra, e a de outro personagem. Então, essa ideia, pelo menos pra mim, ela ficou muito acentuada, de que rushou tanto que não deu pra pegar o feeling de cada personagem ali dentro. Fora a grande organização Presas da Maldição, que era pra ser o grande aspecto antagônico da história, e apareceu o quê? 2 ou 3 vezes no máximo. As vezes que apareceram foram causando completo caos na cidade de Azelan, eu acho que é onde se passa a história, a cidade natal do protagonista. E, cara, tu percebe que tinha um potencial, mas não foi explorado. E talvez essa sensação de que, nossa, tinha potencial, mas não desenvolveram bem ou não conseguiram ter tempo pra isso, já dá aquela sensação de, poxa,
Que pena, né? Então Monster teve muito disso, essa ideia do tem potencial, mas não foi explorado. Então talvez foi isso que me fez mais retroceder em questão de expectativa. Embora quando eu comprei esse mangá eu não tinha nenhuma expectativa. Eu simplesmente, na verdade eu ganhei esse mangá, eu até fiz um vídeo, ganhei ele e mais outros, foi às escuras, eu simplesmente comecei a ler. Não é que eu tenha me decepcionado, mas também não foi tudo isso. E claro que, comentado tudo isso pra vocês, eu preciso dizer qual é a parte mais importante da história. Então se você tem interesse de ler Monster, se você despertou algum interesse, sei lá, ou alguma coisa do gênero, o foco principal de Monster é o desenvolvimento pessoal e talvez podemos dizer interpessoal do protagonista, tá? Porque nós acompanhamos um protagonista de uma forma no início, acontece um determinado evento catastrófico que faz ele mudar a percepção da vida e dele mesmo, principalmente, e ele passa por um árduo processo de treinamento que visa aperfeiçoar suas habilidades e também a sua interação com o mundo, a sua forma de enxergar o universo, alguma coisa assim do gênero. E aí nós temos o grande resultado, né? Nós temos o resultado final de tudo isso que aconteceu, de todo esse ciclo do personagem. Essa foi uma parte interessante. Isso foi o que realmente me fez achar que Monster não era uma história totalmente vazia e sem sentido. Quando é explicado a história do protagonista, porque assim, eu vou adiantar pra vocês, tá? O primeiro volume é uma bosta, entendeu? São os acontecimentos ali iniciais, pô, tá, é isso que tá acontecendo no mundo, esses são os possíveis personagens em potencial, só que é isso, tu não sente aquela vontade de continuar. Entretanto, quando você chega no segundo volume, algumas coisas são reveladas, são esclarecidas e vão entrando no eixo, e aí você vai começando a entender melhor a história e sentir uma certa vontade de continuar, até que quando você desperta de fato essa vontade, você chega no terceiro e último volume e a história acaba. Então é basicamente isso, este é o processo, é o trâmite que você vai ter com Monster, caso você queira ler. Mas é interessante, vale a pena, e eu digo pra vocês que a parte principal é o desenvolvimento de personagem, e não somente a principal, a demais é a melhor parte. Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Talvez não tenha sido a melhor review de mangá, eu não sei. Eu acho que eu queria falar melhor desse mangá, mas porque quando eu comprei ele, eu imaginei, caramba, vai ser da hora, eu vou conseguir comentar sobre algumas coisas interessantes, e vai ser isso. Só que aí eu comecei a ler, e eu terminei ele, e eu vi que talvez isso que vocês estão assistindo é o máximo que deu pra extrair dele. Tirando os spoilers que eu não comentei com vocês, porque eu acho importante não comentar pra dar o benefício da dúvida pra vocês e não estragar a experiência de leitura, ok? Então é isso, esse daqui é o vídeo. Deixa o like, é muito importante, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que eu enviar. E conto muito com o vosso apoio. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e tchau.